Hoje vamos descobrir dois insetos pré-históricos que eram tão incríveis e assustadores quanto muitos dinossauros. Vamos apresentar a vocês a centopeia gigante Arthropleura e o escorpião Pulmonoscopius. Durante o período carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos atrás, a atmosfera ela tinha cerca de 35% de oxigênio, quase o dobro do que respiramos nesse exato momento. Esse excesso de oxigênio ele acabava permitindo que alguns artrópodes crescessem a tamanhos que hoje, com as condições existentes, parecem ser quase impossíveis. No vídeo de hoje vamos explorar como essas condições ambientais favoreceram o gigantismo dessas criaturas, como elas se alimentavam, se reproduziam e finalmente quais foram os contextos, os fatores que levaram à extinção dessas espécies. No período carbonífero, a maior parte da Terra era coberta por florestas pantanosas, formadas por árvores primitivas como a samambaia gigante e as licófitas, que eram plantas gigantes que se reproduziam por esporos. A decomposição dessa vegetação criava muito material orgânico no solo, tornando essas áreas um verdadeiro paraíso para os artrópodes. Com 35% de oxigênio na atmosfera, o sistema respiratório traqueal desses animais podia entregar um oxigênio diretamente às células de maneira extremamente eficiente, sustentando corpos muito maiores dos que hoje acaba sendo suportado pelo nível de oxigênio da camada atmosférica. Quando os níveis de oxigênio começaram a cair, lá no fim do período permiano, onde o planeta acabou passando por fenômenos geológicos muito intensos, esses gigantes eles não conseguiram mais obter oxigênio suficiente e, junto às mudanças climáticas, muitas dessas espécies acabaram desaparecendo. O primeiro inseto pré-histórico que vamos falar é a centopeia gigante Arthropleura. Esse inseto viveu entre 315 e 299 milhões de anos atrás e podia atingir até 2,5 metros de comprimento. Visualize um animal do tamanho de um sofá rastejando no solo da floresta pantanosa. Seu corpo era dividido em vários segmentos cobertos por placas duríssimas, formando um tipo de armadura natural. Cada segmento sustentava um par de patas articuladas, totalizando cerca de 30 a 40 pares de perna. As patas elas eram robustas e posicionadas de modo a manter o corpo próximo ao chão, ideal para rastejar em ambientes alagados. Embora grande, esse inseto ele não possuía garras afiadas. Seu principal recurso de defesa era o seu tamanho e a carapaça absurdamente resistente. Ao contrário de centopeias modernas, que são carnívoras, essa espécie era herbívora ou detritívora. Ela se alimentava de matéria vegetal em decomposição, como a samambaia, as licófitas e outros restos de plantas que ficavam ali pelo solo. Por isso, ela atuava como uma recicladora de nutrientes, ajudando a decompor a vegetação e manter o equilíbrio do ecossistema pantanoso. Não há registros diretos sobre os métodos de reprodução, mas acredita que essa espécie ela depositava ovos em solos úmidos e sob troncos. Os filhotes eles nasciam pequenos, com poucos centímetros, e passavam por várias mudanças até atingir o tamanho adulto. Cada muda ela exigia uma troca de exoesqueleto, um processo que podia durar horas ou até mesmo dias. Sem predadores terrestres de tamanho compatível, a Arthropleura ela dominava o seu ambiente. No entanto, a queda dos níveis de oxigênio e o ressecamento das florestas pantanosas no final do período permiano eliminaram seu habitat e reduziram a oferta de alimento, o que levou essa espécie à extinção. Fósseis de trilhas gigantescas, chamadas iclitos, mostram pegadas de cerca de 50 centímetros de largura, evidências impressionantes da presença desse gigante no nosso passado. O outro inseto da nossa lista é o escorpião pré-histórico Pulmonoscopius. Essa espécie viveu há 330 milhões de anos atrás, no início do período carbonífero, em regiões que hoje correspondem à Escócia. Ele media entre 60 e 70 centímetros de comprimento, comparável ao tamanho de um gato adulto. Diferente dos escorpiões modernos que respiram por lamelas foliáceas, essa espécie pré-histórica ela possuía uma estrutura interna semelhante a pulmões primitivos, que eram sacos respiratórios ligados a espiráculos, utilizados para trocas gasosas em ambientes úmidos de pântano. À medida que a umidade diminuía e os níveis de oxigênio também caíam, esse ecossistema se tornou menos eficiente e contribuindo para a extinção dessa espécie. Suas pinças seguiam presas menores, e o ferrão ele injetava o veneno. Embora não tão potente quanto os escorpiões modernos, mesmo assim o conjunto tamanho, força e ferocidade
era absolutamente suficiente para dominar qualquer presa de porte reduzido. Assim como os escorpiões atuais, acredita-se que essa espécie ela era vivípara, ou seja, não colocavam ovos e os filhotes eles já nasciam formados. Se você curtiu esse mergulho no mundo dos artrópodes gigantes, deixe aqui o seu like, compartilhe com quem gosta de histórias sobre o passado e comente qual dos dois insetos você achou mais impressionante. Meu nome é Nathan, esse é o canal Detalhes Notáveis, nos vemos no próximo vídeo.